Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula, uma pré-aula dos jovens, primeiro trimestre de 2022. Nós estamos estudando então a lição de número 4 e hoje, uma vez mais, com o meu amigo pastor Juliano Fraga. Olá, paz do Senhor Jesus, a você jovem, adulto, a você professor, aluno, todos vocês que nos acompanham aqui no canal do Pastor Wesley, onde nós estamos aprendendo a lição da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse em todas as aulas, é um tempo sim de crescimento para as nossas vidas e hoje nós temos mais uma lição, você precisa nascer de novo. Com certeza, é sempre muito bom. Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus em Campinas, né, pastor? Em Campinas, Ministério do Belém, mas os irmãos que não são da mesma igreja, e nós já tivemos oportunidades de acompanhar comentários, e o seu comentário é muito importante, você comentar sobre a lição, seu ponto de vista, e nós temos diversos alunos que não são da Assembleia de Deus Ministério do Belém, não fazem uso da nossa revista, mas este ensino tem agregado muito em suas vidas para ministrações, ou até para o seu conhecimento prático mesmo do dia a dia. Claro, com certeza. Muito importante a sua participação conosco aí. Então, vamos lá. Lição de número 4. Você precisa nascer de novo. O texto áureo, o texto principal da lição, João 3, versículo 5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nós podemos aprender logo de cara aqui, pastor Juliano? Tem algo importante, e aí existe uma divergência em vertentes de um pensamento sobre a ideia da água, o que seria a água. Alguns teólogos sérios, comprometidos, chegaram a entender que essa água se tratava do batismo nas águas. E aí nós temos alguns irmãos de algumas outras denominações que acreditam que a pessoa nasce de novo no batismo. Isso não é uma verdade, porque o batismo é uma figura. Sim. Os irmãos que estão em casa sabem disso. Claro. É uma figura de um batismo no corpo de Cristo que já ocorreu no momento do nascer de novo. Eu vejo como no batismo nas águas é a demonstração de que você nasceu de novo. É a demonstração pública, né? Exato. A sua confirmação de que de fato você nasceu de novo. Exato. Então nós não entendemos que essa ideia aqui de água aqui não trata do batismo nas águas. Fica isso muito claro para o professor. E um outro ponto importante para se pensar: se você nascer uma única vez, você morre duas. Mas se você nascer duas vezes, você só morre uma. Pensa isso. E resumo da lição, olha só, a mensagem de Jesus é bem clara. Não basta ser religioso. Será que é suficiente? Nós vamos trabalhar essa questão no tópico 1, e ser religioso não é suficiente. Nós vamos comentar aí um pouco sobre o tópico 1, a religiosidade não basta. Esse é um ponto cerne aqui, já de início, após a introdução. A introdução diz assim: nessa lição estudaremos a respeito do encontro entre Jesus e Nicodemos. No diálogo estabelecido aqui, pastor Juliano, entre eles, temos uma contundente mensagem cristológica. Trata-se de uma exposição clara, direta sobre a regeneração, ou seja, o novo nascimento. Não vou ler tudo aqui para nós ganharmos tempo, mas este diálogo trouxe assim um ensinamento maravilhoso para a igreja. Maravilhoso. Este ensinamento, ele é único. Nós temos alguns textos paralelos, mas sobre a regeneração do prisma do novo nascimento, este encontro foi único. Único encontro com Nicodemos, uma mensagem única que nos trouxe aí relevantes pontos, né, sobre a doutrina da regeneração, que muitos desconhecem. Nasceram de novo, mas desconhecem o que é isso, a regeneração. Nós vamos trabalhar essa questão. A regeneração, ela é progressiva ou não? Ou ela é imediata? Tem todas estas questões teológicas. E o Nicodemos estava na agenda de Deus, né? Perfeito. A mulher samaritana.
E você também. Você também. Exatamente. Todos nós estávamos Todos na nós. agenda de Deus. Tivemos um encontro. Mudou o lugar, né? Exatamente. Mas ele vai de encontro. Vai de encontro. Seja no deserto, no caminho de Damasco, seja no poço de Jacó, ou seja em uma visita inesperada. Quando Jesus não fez a visita, no caso em Betânia, agora ele recebeu a visita. Recebe a visita. O que Nicodemos não sabia é que o João estava lá. Porque como João relatou isso em detalhes, Com certeza. eu acredito que João estava lá. Participou. Inclusive, João, ele tinha essa intimidade. Já falamos sobre isso. Né? Uma mensagem clara. Vamos iniciar aqui porque eu estou ansioso para falar sobre o assunto, porque a mensagem de hoje é maravilhosa. Uma mensagem clara. Religiosidade não basta. Nós bem sabemos, em seu contato com Nicodemos, Jesus transmite uma mensagem clara. Não basta ser religioso. Nicodemos é identificado como um fariseu, representante da ala religiosa altamente rigorosa no cumprimento da lei e suas tradições judaicas. Nós sabemos aqui, pastor Juliano, que o Nicodemos é conhecido como príncipe. E a Bíblia diz lá em Êxodo, quando separa os príncipes, são as pessoas importantes da família, quando começa a separar os príncipes de Esaú, Exato. Quando separa também os príncipes da nação de Israel, depois deles saírem do Egito, quando começa a colocar os cabeças, são as pessoas mais importantes de cada tribo. Exato. Ele é um príncipe em Israel, ele é um fariseu, e este fariseu, um alto clero, vamos dizer assim, e a palavra fariseu também quer dizer, uma das vertentes dela também quer dizer separado. Separado. Também... Que na verdade nós temos muitas mensagens do próprio Jesus, do João Batista, veementes em reprimenda contra o farisaísmo. Na verdade, o fariseu é um zelo sem entendimento. Paulo fala isso aos romanos, que ele tinha esse zelo também sem entendimento. Eles querem defender Deus, mas da perspectiva da religiosidade. Isso é um problema. Por isso que João Batista chama de raça de víbora. O próprio Jesus vai dizer que eles queriam assentar na cadeira de Moisés, ou seja, queriam julgar mais do que Moisés, ou queriam ser Moisés, porque eles acrescentavam no povo costumes que para eles eram leis. E Jesus vai chamá-los de sepulcro caiado. Esta figura do sepulcro caiado é exatamente a religião. Por fora, ela até é agradável, ela até é atrativa, mas por dentro ela não funciona, ela não tem vida. Essa é a ideia da religiosidade. E o Senhor tocou em um ponto aqui muito importante da ideia do principal, o príncipe, porque no Antigo Testamento também tem essa expressão príncipe, e o Senhor deixou muito bem claro que não tem nada a ver com realeza, tem a ver com pessoas importantes. É isso mesmo. Exato. Por isso que algumas traduções nossas já mudou o príncipe para o principal da sinagoga ou até do farisaísmo. Perfeito. Muito bem. Este fariseu, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele trata Jesus com respeito. Você vê que ele chega diante de Jesus, ele chama Jesus Cristo de mestre, reconhece. Fala que é mestre vindo de Deus. Numa aula anterior, o senhor inclusive citou aqui uma suposição de que ele poderia ter estado quando Jesus Cristo aos 12 anos estava ensinando no templo. Exato. Não foi? Existe esse comentário de que provavelmente, a Bíblia não diz, que o farisaísmo, né, de Nicodemos, sendo doutores, ele estava, quando Jesus tinha seus 12 anos de idade, estava ensinando. E provavelmente ele escutou a mensagem de Jesus, não sabemos como foi, e ele ficou com isso no coração mais de 18 anos guardado. Né? E a mensagem ficou martelando no coração dele. Eu preciso ir na casa dele, falar com ele, nem que for escondido. E olha que ele deu um jeito de arrumar. Foi. Tem gente indo escondido procurar Jesus? Na verdade, quando a religião ela não satisfaz o que somente a graça pode fazer, todos têm que sair em um momento dessa religiosidade e ir atrás de Jesus, porque somente ele pode satisfazer as dúvidas, seja elas aqui do Nicodemos,
podemos dizer ideológicas, até mesmo teológicas, da lei, enfim. Mas me parece que Nicodemos queria algo mais. Jesus estava fazendo milagres, não era comum o número de pessoas que passou a seguir Jesus. Ele tinha algo diferente. Ele tinha uma palavra de vida. E o Nicodemos queria muito mais do que o ensino de um rabino. Acredito que o Nicodemos queria sentir exatamente aquilo que as pessoas estavam sentindo. Quem é este que vento e o mar obedece? As pessoas largam tudo para segui-lo. Claro. Ele tem algo. Sim. Então, só para fechar esse tópico aqui, esse primeiro subtópico, não basta ser conhecedor de todo o cânon. Não basta você conhecer todos os 613 preceitos. Fazer parte de uma das 70 cadeiras ocupadas pelos fariseus e pelos saduceus, maior parte dos saduceus. O que isso traz para nós? Que a posição do Jairo ou a posição do próprio Nicodemos, essa posição ela não reflete se você realmente conhece a Jesus. E isso até mesmo em nossas igrejas. Claro. Quando falamos sobre religião, o cristianismo é uma religião, precisamos compreender. Sim, claro. A palavra religião é religar. Agora, a religiosidade é um problema e existe pessoas que conhecem as músicas da igreja, decorou os hinos da harpa, ele sabe o horário do culto, o endereço do culto. Conhece a Bíblia Sagrada. Mas a adoração dele termina às 9. A adoração dele é até a benção apostólica. Exato. Isso é a religiosidade. É tentar viver debaixo de regras ou do RI, do regulamento interno da igreja. Sim. A graça sobressai tudo isso. E existem pessoas que precisam realmente nascer de novo. A religiosidade, ela não basta. Fica claro aí. Mestre vindo de Deus. Então Nicodemos chega diante de Jesus, automaticamente essa suposição de que talvez lá atrás ele tenha tido um encontro com Cristo há 18 anos. Pode ser. Pode ser, né? Ou até mesmo nos 3 anos de ministério de ouviu Jesus. falar? Claro, todos ouviam falar. Sim, ouviu falar e nesse período que ouviu falar, talvez viu Jesus Cristo operando algum milagre. Neste que ele viu, ele falou, preciso encontrar com esse homem. Então ele chega, ele reconhece. E o bacana aqui é que ele reconhece de imediato que Jesus Cristo é de Deus. E quem não reconhece que Jesus Cristo é filho de Deus, este nem tem parte, né? E ele automaticamente, mesmo sendo um fariseu, ele já reconhece Jesus Cristo, chega com todo respeito. Só que ainda assim, com todo respeito que ele chega diante de Deus, Jesus Cristo não deixa de falar a verdade. De maneira nenhuma. É porque a verdade é o que liberta. E aí a religião ela tem uma verdade encoberta. Jesus ele não encobre essa verdade. Por isso que ele diz, se você conhecer a verdade, você estará livre. João 8,32, que deixa bem claro essa libertação que só Jesus pode trazer. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Isso é muito importante. O mestre aqui era comum em Israel ter alguns mestres, os rabinos. Existia um rabino que era o Shammai, existia um outro rabino que era o Hillel, e depois nós vamos ter Gamaliel, que Paulo estudou aos seus pés. Sim. Estes homens, eles tinham um amplo, relevante significado dentro do judaísmo, naquilo que nós conhecemos como a maestria de ensinar. Tinha seus próprios discípulos. A lei, o Talmud, enfim. E estes homens, eles tinham discípulos. Os talmidins. Quando Jesus ele aparece dentro deste contexto, a mensagem de Jesus é do céu. Sobressai tudo aquilo que eles ouviram. E aí eles passaram a entender que Jesus era um mestre. Claro que alguns fariseus, querendo o condenar como um falso mestre, como outros falsos que apareceram dentro deste contexto, mas o Nicodemos percebeu que ele era um mestre vindo de Deus, que ele não era um mestre criado dentro da sinagoga, em meio aos doutores da lei, ou por parentesco, como, por exemplo, os levitas tinham o nepotismo. Não, Jesus ele era enviado de Deus. Isso é muito importante. E o Nicodemos reconheceu isso, mesmo fazendo parte do clero. E volto a dizer, a posição não importa, o seu conhecimento acadêmico em qualquer área
nós temos que reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, vindo de Deus. E não adianta chegar diante de Jesus elogiando, que não funciona. Igual Jairo. E aqui, prostra e adora. Jovem rico, bom mestre. Por que me chamas bom? Só tem um que é bom. Exato. O Pai. Exato. Acabou. Então, não adianta chegar com todo trejeito de conhecedor de todas as coisas, que não vai funcionar diante de Cristo. Porque ele conhece toda a nossa estrutura interna e externa. E esses que tinham posição, eles reconheceram quem Jesus era e eles se humilharam. Nós temos o Zaqueu, por exemplo. Sim. Nós temos o próprio Nicodemos e o Jairo, que se prostrou e adorou. A palavra ali adorar não é cantar, ensaiar na semana para cantar para Jesus à noite. O adorou ali no grego é um cão lambendo os pés do seu Senhor. A ideia da adoração no Antigo Testamento estava envolvida no serviço, na entrega, no sacrifício. Exato. E aqui nós temos o Nicodemos deixando a posição de lado e reconhecendo. Numa outra lição mais à frente vai falar sobre isso. Temos até aquele que tinha um servo e ele construiu sinagogas para os judeus. E quando Jesus vai ter com ele, ele pede para falar para Jesus o seguinte: eu não sou digno que o Senhor nem entre na minha casa. É verdade. E Jesus falou: nunca vi tamanha fé em Israel. Detalhe, ele repreendeu discípulos, fariseus e Israel por não ter fé. Mas um homem de posição ímpio, ele diz que nunca viu tamanha fé. A posição não importa. Não. Perigo da relativização. Olha só, a atualidade é marcada pela ausência de limites e a negação da existência das verdades absolutas. No campo das religiões, o espírito desse tempo tem levado bilhões de pessoas a experimentar todo tipo de sensação, produzindo uma mistura espiritual cheia de relativismo. A verdadeira fé cristã jamais cedeu a apelos culturais, filosóficos, políticos ou religiosos. Muito pelo contrário, manteve-se firme mesmo durante as maiores perseguições, e foi justamente nesse período que o cristianismo mais fortaleceu. Hoje o desafio é nosso. Pastor Juliano, vou puxar um pouco aqui para a minha profissão, para tentar só deixar um pouco mais palpável aqui para o nosso irmão amigo. Uma sentença num processo que transita em julgado, automaticamente entende-se que não tem mais jeito, não existe mais, não tem mais como mudar aquilo. Só que hoje existe uma figura que chama relativização da coisa julgada. Ou seja, até o que é julgado, você consegue... Pode se tornar relativo. Pode ser relativo, e aquilo já não é mais tão verdade, e aquela sentença pode ser mudada. Então, no século XXI, o pecado pode ser relativo. Perfeito. O que é pecado para você pode ser que não seja para mim. Exatamente. Quando a Bíblia não é relativa. Não. A Bíblia jamais vai modular o pecado. A Bíblia trata pecado como pecado. Eu gosto até de um hino do Vitorino Silva que diz que parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Deus é santo e exige santidade. Quando a gente pensa aqui na relativização, hoje é justamente isso que o senhor falou. Aquilo que eu entendia, que eu sempre aprendi na palavra de Deus, que não pode, não deve, é pecado, hoje em dia modularam tanto o negócio que está sendo aceito, é natural, passou a ser natural, e isso está entrando nas vidas assim com uma naturalidade. A verdade bíblica, ela é absoluta e as pessoas estão relativando até a verdade bíblica. No entanto, que existem teólogos em nosso meio que já não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus, ou simplesmente contém. E no que tange a homossexualidade, esses pecados que a Bíblia coloca como pecado, sim, abominável, nós temos agora pessoas dizendo, não, isso era cultural, isso era aquele tempo, já não é mais para o nosso. Sim. Então, infelizmente, nós precisamos de professores equilibrados, preparados para lidar com isso. A igreja precisa. Biblistas. As músicas na igreja, por exemplo, você não tem mais uma ideia se aquela música é do Senhor ou não. Sabemos que é porque está sendo cantada dentro da igreja.
mas percebe-se que não falam mais de Deus. A música, ela parece secular. Aí entra aquilo que o comentarista, o pastor Silas, bem frisou como o sincretismo religioso. Você já não sabe mais o que é ou o que não é. E isso vai começar já a minar a partir do iluminismo. E depois do iluminismo nós temos o período da racionalidade, a ideia da razão, e depois disso o mundo moderno e agora o pós-moderno, e há quem diga que já tem que criar um novo nome porque já passou este ponto aí, pós-moderno. E nessa pós-modernidade, o que é pecado para você não é para mim, o que é errado para você não é para mim, o que você acha que é verdade para você, para mim não é. Então não tem mais uma verdade absoluta. E, infelizmente, esse relativismo está entrando em nossos arraiais, temos que tomar cuidado com isso. É um perigo enorme. Isso é um perigo enorme, porque quando nós olhamos lá em Samaria, quando houve aquele sincretismo religioso, exato, Deus enviou a praga das leoas. Sim. Permitiu que as leoas viessem. Não que hoje haverá a praga das leoas, mas muitas outras. A ira de Deus. A ira de Deus. Segundo a Reis 17, ali do versículo, acredito, 34 a seguir, nós temos o povo de Babel culta Rava, Ramat, Sefarvaim, levando seus deuses para Samaria. Exato. E Deus enviou leões, e os leões passaram a devorar o povo. Sim. Era Deus irado, claro, porque o culto era um culto com sincretismo. Relativizado agora. Relativizado. E isso ira a Deus. Pastor, naquele período de 400 anos que nós temos de silêncio, entre Malaquias a Mateus... Só um minutinho. Pastor, ainda... Desculpa cortar a sua linha de raciocínio, mas nós estamos tratando uma lição de jovens. Claro, muitos irmãos aqui participando, comentando, assistindo, compartilhando, legal. Mas não tem um incentivo muito grande hoje para os jovens? Bah, não dá nada. Isso aí é careta. Isso aí é coisa do passado. Pode fazer. Não está modulando, quebrando, relativizando esse negócio. A história não está se repetindo? Sim. Tem muita fonte hoje sem procedente no YouTube, por exemplo. Então os jovens, eles têm lá um pastor youtuber que diz que bebida e tatuagem não é pecado, pode fazer. Então eles têm um amparo, mas um amparo de uma fonte não confiável. Quem é o pastor daquele que diz isso? Como que é essa igreja? E, na verdade, nós temos igrejas sérias Sim. e que querem realmente o crescimento, os jovens em santidade, para uma igreja saudável. E é isso que nós estamos buscando, uma igreja saudável. E é justamente isso que nós vamos falar hoje, sobre o nascimento, sobre a regeneração. O novo nascimento. O período dos 400 anos, que eu estava dizendo, o Alexandre o Grande, após ele deixar o trono, e aí Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, ele não deixou o sucessor, e aí nós temos o período onde Antíoco Epifânio profanou o templo, sacrificou uma porca. Os irmãos conhecem essa história. Mas aí os jovens em Jerusalém, eles foram até Antíoco Epifânio porque eles queriam adorar a Deus em um padrão completamente equivocado, no padrão dos gregos. E os sacerdotes não queriam abrir mão dos princípios porque eles tinham a maneira de adorar que Deus deixou. E os sacerdotes disseram, nós não vamos abrir mão. E quando chegou essa notícia para Antíoco Epifânio, então ele ameaçou os sacerdotes dizendo que se eles não permitissem isso, ele iria profanar o templo, ele iria impedir o sacrifício, enfim. Deus levantou Judas Macabeus, aqui resumindo, Judas Macabeus, ele matou Antíoco Epifânio, mas o padrão de Deus não podemos abrir mão. Não Exatamente. Podemos abrir mão. E da maneira que Deus ensinou, esses princípios que devem ser levados em consideração, e o relativismo é um perigo para a igreja, principalmente para os jovens. E infelizmente tem arrastado muita gente. Tem muita gente que se perdeu no relativismo, e pessoas boas. Infelizmente, eu vejo o pastor Juliano se cumprir o que Paulo estava falando para Timóteo, que nos últimos dias as pessoas teriam coceira nos ouvidos, não quererão, né, ouvir a sã doutrina, a verdade da palavra.
quando a verdade da palavra ela é absoluta, sem nenhum tipo de modulação. E a Escritura aos Hebreus diz o seguinte, que a princípio ela parece dura, dolorosa, mas ela produz fruto de paz e de justiça. Glória a Deus. Né? Então, cuidado aí com essa relativização. E o sincretismo religioso. Muito bem, então vamos seguir aqui para o tópico 2. O fariseu, de fariseu a discípulo. Do principal, o príncipe dos judeus, de uma alta posição, a discípulo de Jesus. E seguir Jesus é isso, né, pastor? A igreja é o único lugar que o doutor, às vezes, ele senta e uma empregada doméstica prega e ensina. Fantástico. A igreja é o único lugar que uma pessoa que nunca estudou, ele pode estar ensinando, e uma pessoa que passou a vida toda letrado ali sentado aprendendo. Isso é maravilhoso. E o doutor se levanta depois, fala, e todos nós também ouvimos. Sim. A igreja, Deus, ele nivelou todos. Fantástico. E Paulo nivelou. Todos pecaram. Sim. E destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam ter esse encontro com Jesus Cristo. Exato. Aí agora, o encontro com Jesus é maravilhoso. Por isso que eu digo, e a Bíblia deixa isso muito claro, todos nós precisamos ter um encontro com Cristo. Não tem como alguém falar que teve um encontro com Deus e não sair diferente. Não sair discípulo. De algum modo, ele sai diferente. Ou ele nega completamente, sai bufando, como saiu aquele jovem rico, não conseguiu abrir mão daquilo que ele colocava sendo Deus no seu coração, que era a riqueza na ocasião, ou então ele se torna de fato, ele abre mão daquilo que ele achava ser e agora ele reconhece o que ele é, servo. E o jovem rico, ele foi o único que Jesus chamou para seguir. É verdade. Só chamou os 12. Mas o jovem rico teve este privilégio. Teve outros que pediam. Aí dá pra gente entrar aí no campo hipotético, mas Jesus sabia que ele não iria seguir. Será que foi por isso que Jesus chamou? Enfim, mas Jesus chamou para seguir. E ele teve esse convite de Jesus. Claro. E ele abriu mão por causa de uma religiosidade. Já o próprio Nicodemos, ele sai do campo de fariseu a discípulo. E aí depois nós vamos ver mais abaixo o porquê as pessoas chamam ele de discípulo. Mas ele passou a servir a Jesus e se igualar com os seus irmãos. Aquele que outrora defendia Deus pela lei em uma alta posição, agora ele está no mesmo pé de igualdade dos 12. Olha aqui, Nicodemos tinha a posição destacada entre os fariseus e era considerado príncipe dos judeus. Isso aqui está claro. Claro. Já entrou nessa situação. O professor já pôde entender melhor. O zelo pela lei quase a divinizaram e a atitude deles tornou-se meramente externa, sepulcro caiado. Sim. Tinha uma aparência, mas eles mesmos não conseguiam seguir e cumprir aquilo que eles mesmos colocavam para o povo servir ou seguir. Este era um problema do farisaísmo. Os fariseus são um exemplo claro de como toda religiosidade sem a vida do Espírito pode conduzir a tragédias espirituais. Existem, pastor Wesley, pessoas que chegaram, o senhor é pastor, dirigente de uma igreja, existem pessoas que chegam frustradas de uma religião ou da religiosidade, de alguém que colocou um cargo que não era bíblico e aí precisa ser tratado. Sim. Sem vida. Sim. Isso acontece. Né? Acontece bastante. E aí a gente tem que pedir graça, sempre, né? Dependente da graça, para poder auxiliar essas pessoas que vêm quebradas, machucadas. Exatamente. E o Espírito Santo vai fazendo o trabalho para curar, com apoio, essas pessoas serem reerguidas. Mas olha só, pastor Juliano, o fariseu, além disso, acabei de me lembrar aqui, enquanto o senhor mencionava aí, o fariseu, certa ocasião, Jesus Cristo contando, né? O fariseu e um publicano. Olha os problemas que o fariseu, a pessoa se torna arrogante. Ele se acha tão melhor do que os outros, ele quer as melhores cadeiras,
as melhores posições. Ele, até na oração dele, ele se coloca melhor. Ele acha que prega melhor que o Senhor. Ele acha que ensina melhor que o Senhor. Ele acha que ele está acima de todas as coisas. Ao ponto de, numa oração, ele colocar e dizer, Jesus Cristo contando, eu não sou como este publicano. Olha que absurdo. É absurdo. Que simplicidade. A religiosidade faz isso. A religiosidade faz isso. Ela faz isso. E o camarada, aí o publicano... Bate no peito. Tem misericórdia de mim. E olha que era uma pessoa que ninguém gostava, né? O publicano. Tem misericórdia de mim, miserável. Tome cuidado para não ser como um fariseu. Uma religião morta, vazia e sem vida. Mostra muito. O estereótipo é muito forte. Mas por dentro... Muita mídia, né? Muito marketing. É muito marketing. Essa é a religiosidade. Essa é a religiosidade. Pastor, e tem pessoas que são religiosas e são sinceras. Sim. Os fariseus, o Paulo, ele achava que estava defendendo Deus. Com convicção. Eu não estou aqui falando porque tem pessoas que fazem isto sabendo que é errado. Estou falando de pessoas sérias. Por exemplo, existem denominações que a pessoa, depois que foi batizada, dependendo do pecado que ela venha a cair, para ela não há mais perdão. É a religião. Olha que absurdo. A pessoa tem aquilo como verdadeiro. Como verdadeiro. E se a pessoa cai, possivelmente ela não volta mais. E se aparecer em nossas igrejas, quando eu digo nossas igrejas, eu estou falando aqui de placas, estou falando de igrejas sérias, precisa ser tratada. Sim. E é difícil esse tratamento porque cauterizou dentro dela esses dogmas, a religiosidade, e ela dizendo que para ela não há mais perdão, sim, sendo que nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo. O único pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você que é professor, se quiser pontuar, por exemplo, o que os movimentos sectários colocaram sobre o povo como carga. Por exemplo, a guarda do sábado. Tem pessoas que dizem que se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Não há um texto no Novo Testamento falando para guardar o sábado. Não há um texto no Novo Testamento falando para guardar a lei, até porque é impossível você guardar a lei. Sim. E por conta disso, existem pessoas que estão acreditando que a salvação é por mérito. A religiosidade, eu quero definir isso aqui. Todo movimento sectário, ele não tem Cristo só como meio de salvação. Ele tem alguma coisa a mais que traz de forma meritória essa salvação. Por exemplo, se você guardar o sábado, você é salvo. Em uma outra religião, você tem que ter obras filantrópicas para ser salvo. Em uma outra religião, você tem que fazer parte daquela igreja para ser salvo. Tudo isso implica na salvação que é só através de Cristo. Mas para esses movimentos sectários, eles destoam completamente a doutrina da salvação, onde o nosso Salvador é Jesus. Vai totalmente na contramão do que a Bíblia diz, porque isso não provém de vós, é dom de Deus. Dom de Deus, é a graça, por meio da graça, mediante a fé. Pastor Wesley, então vale a pena o professor, se ele quiser se debruçar, claro, em apologética, ele pode usar as questões aqui da religiosidade e defender a nossa fé e trazer para os alunos em sala de aula as problemáticas que a religiosidade traz, colocando não só Cristo como meio de salvação, mas muitas outras coisas mais, como um dia da semana, ou um prédio de uma igreja, ou até mesmo obras filantrópicas, dogmas, ou coisas do tipo. Dogmas humanos. E isso não é nada, e ninguém será salvo por obra alguma. Pastor Wesley, um fariseu evangelizado. Esse. Ficou legal, né? Ficou legal. Fariseu evangelizado. Fariseu evangelizado. O filho do homem, unigênito, filho de Deus, evangelizou um fariseu. Fantástico. Imagine só, hoje nós chegarmos para evangelizar alguém nesse patamar. Seria um ateu com conhecimento teológico profundo? Também. Também. Apesar que o fariseu, ele... não era ateu. Não, ele cria em Deus. Ele cria em Deus. E no mesmo Deus da igreja. Sim. Servia, dizia servir o mesmo Deus. Ele está falando com Deus. E defendia o seu Deus de uma tal maneira que não acreditava em Jesus. A dificuldade do apologista em evangelizar um ateu, acredito que ela é tamanha
esta dificuldade do mesmo de evangelizar alguém que está dentro desta religiosidade, porque ele crê naquilo de uma forma tão eficaz. Sim. Ao ponto de cauterizar, e aí o Senhor disse as palavras de Paulo, comichão no ouvido. Quem tem fé para sair daqui para uma outra cidade em um ato de religiosidade, de a pé, percebe? Sim. Como pela religiosidade eles fazem muito. Então a dificuldade é a mesma. Evangelizar um fariseu, um ateu, acredito que é tanto dificultoso. Mas para Jesus não tem nenhuma barreira. Não, a graça ela alcança. O homem tem essa possibilidade de resistir ou não. A graça, o Espírito Santo. Atos 7:51. Sim. Mas aqui o encontro de Jesus com Nicodemos, ele produziu muitos frutos da vida de Nicodemos. E o texto de João 7, versículo 50 diz: Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Na verdade, Jesus ele estava sendo atacado pelos fariseus, e aqui o Nicodemos, discípulo agora, evangelizado, ele defende a Jesus em algo da própria lei. Não dá para condenar alguém sem antes o ouvir. E eles vão dizer para Nicodemos o seguinte, os próprios fariseus: és tu então agora da Galileia? Porque algum mestre poderia vir da Galileia? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ali na região de Nazaré, norte da Galileia, realmente não poderia vir alguma coisa boa. Mas Nicodemos tinha a convicção, pastor Wesley, que ele não era Jesus um mestre vindo da Galileia ou um falso mestre daqueles que antecederam Jesus dentro daquele contexto. Ao contrário, este mestre, ele vinha do próprio Deus. E aí, aqui nós já estamos encerrando o tópico 2, mas sobre o grupo de discípulos, nós temos aqui alguns textos, o próprio Nicodemos, junto com José de Arimateia, Claro. no corpo de Jesus, teve até aquele evento onde o próprio José de Arimateia com Nicodemos pelo corpo de Jesus, as especiarias, enfim. Então o discípulo ele evangeliza, ele se entrega e passa a defender também o próprio Jesus, a defesa da fé, né, pastor? Sim, pastor Juliano. E olha só que interessante aqui. O professor Silas, comentarista, ele coloca aqui no último tópico. Meyer Pirma chega a dizer o seguinte: Nicodemos estava ficando mais firme na fé, chegando a demonstrar mais devoção do que os próprios discípulos que fugiram, ao ponto de ele tomar coragem, chegar diante de Pilatos, junto com José de Arimateia, pedir o corpo, comprar o que precisava ser feito para ungir ali o corpo de Cristo e enterrá-lo. Mas não fugiu como discípulo, mas defendeu e esteve ali no momento onde todos fugiram. Esse discípulo, claro, que nasceu de novo, podemos dizer, sim, ele teve aquele encontro com Jesus e isso fez toda a diferença na vida de Nicodemos. Não temos mais informações, ouvimos muitas outras coisas de como foi a vida de Nicodemos, mas não tem nenhum documento histórico que prove. Então não dá para dizer isso em sala de aula sobre a vida posterior de Nicodemos após a ressurreição de Jesus. Nós temos falácias sem provas documentais. E aí vamos para o tópico 3, né, pastor? Que aqui é o clímax da aula, né? O milagre. O milagre do novo nascimento. Pastor, o que não é o novo nascimento? Porque existe muita discussão e muitas falácias em torno disso. Eu trouxe alguns aqui. Um deles o senhor já falou logo no início. Alguns você vai identificar que é confusão. Mas veja isso aqui. Alguns dizem que a regeneração se dá no batismo em águas. Não é. Não é. Não tem nada a ver com isso. Mesmo porque o batismo, irmãos, ele se trata da confirmação pública de que você nasceu de novo. É uma figura. Perfeito. É um símbolo. Perfeito. Pitágoras diz o seguinte, que era a transmigração das almas. Ou seja, uma ideia um pouco espírita. Exato. Uma reencarnação aí. Exatamente. Ele traz essa ideia de reencarnação, o que também não tem nada a ver com regeneração. Aí tem, para os adeptos às religiões gregas místicas ou misteriosas, era uma espécie de renascimento espiritual em que o indivíduo é iniciado nos mistérios destas religiões. Confusão. Se eu fosse o professor
dê um pause, anote e traga aos alunos o que não é a regeneração. Claro. Tem mais alguma coisa? Tem mais um aqui. Os filósofos estoicos, a restauração áurea do mundo, ele está falando que a regeneração seria a restauração áurea do mundo após ter sido consumido pelo fogo, dando início a uma nova sede de discípulos. Então, os estoicos é aqueles que Paulo citou junto com os epicureus. Este Pitágoras é um filósofo, esse pensamento é dentro da filosofia, e nós temos aí filósofos também, estoicos, epicureus, com um pensamento completamente distorcido do que não é a regeneração. Nós temos aqui 3 pontos: a regeneração no método da salvação e a regeneração não é o batismo com o Espírito Santo. Dá pra gente trabalhar tudo isso agora? Vamos. A regeneração, pastor Wesley, então ela seria o quê? Sim, a regeneração ela se dá no momento em que Vamos partir do princípio, pastor Juliano. Vamos entender por que é que o homem precisa nascer de novo. Correto. O homem precisa nascer de novo porque ele pecou. Uma vez que pecou, então ele se distancia de Deus. Há um abismo entre Deus e o homem por conta do pecado. E agora é impossível que este homem sozinho volte a ter Deus. Por si só, o homem não consegue chegar a Deus, a não ser que seja habilitado pela graça preveniente. A iniciativa, então, de salvar, do homem nascer de novo, sempre em Deus. Sempre de Deus. Pastor, vamos pontuar aqui para o professor entender, para ele passar isso para os alunos. Correto. Então, quando o homem pecou, o Senhor traz a ideia de que em Adão todos pecaram. Adão peca, como toda a raça humana está em Adão, sim, todos pecaram. Tem aquela figura da tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. O espírito do homem agora, ele passa a estar morto, literalmente morto. Agora, porque todos pecaram, destituídos da glória de Deus, então a sentença do pecado, o salário do pecado é a morte. Está morto. Uma vez que este morreu, ele necessita, literalmente, nascer de novo. Então vamos pontuar aqui para você entender, professor. O Adão peca e todos em Adão pecaram. Todos estão afastados de Deus. O pastor Wesley colocou muito bem que quando o Adão peca, ele morre. Ali ele morre espiritualmente. Romanos 5,12 vai tratar de que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Essa morte é a morte espiritual, física e eterna. Deus disse: no dia em que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai morrer. Certamente morrerá. Quando o Adão peca, ele morre espiritualmente. Fisicamente ele vai morrer com 930 anos. Correto. O que é isso dentro da logística da antropologia? O senhor colocou: o homem é corpo, alma e espírito. Deus se relaciona no espírito humano. Exato. Todo ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Quando o homem morre, o espírito do homem está morto. É por isso que em Apocalipse 3 vai dizer o seguinte: você tem nome de que vive, mas está morto. Paulo aos Efésios 2:1, estavam mortos em delitos e em pecados. Que morte é essa? A morte espiritual. Vivificados é o novo nascimento. Exato. Então, pastor, para entender, todos então nascem mortos espiritualmente. Todos nascem mortos. Como ocorre o novo nascimento? Só é possível o novo nascimento através de Cristo. Quando ele aceita Cristo. Perfeito. Quando o pecador, impactado pela palavra, estende a mão, convencido pelo pecado, justiça e juízo. Perfeito. Para a oferta do evangelho. Neste momento, o Espírito Santo entra na vida da pessoa. Habita no espírito humano. Habitou no espírito humano. O espírito humano passa a ter vida. É vivificado. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Regenera. A regeneração progressiva. É progressiva a ou ela é imediata? Imediata, no momento. No momento. Tem pessoas que fazem essa confusão porque a palavra regenerar acha que vai ficar regenerando. Quando o homem, então, aceita a proposta do evangelho, o Espírito Santo habita no espírito humano e ele passa a ter vida. Ou seja, ninguém fica nascendo todo dia ali. Nasceu de novo. Acabou. E se ele nascer 2 vezes, por isso que ele morre em uma. Exato. Nasceu da mãe, agora ele nasceu em Cristo. Aleluia. Ele só vai morrer fisicamente se não for arrebatado da igreja e ele fazer parte disso. Agora, se ele não nascer de novo, ele nasceu só uma única vez. Sim. Que foi quando a mãe o gerou. Ele morre 2, porque ele vai morrer fisicamente e vai receber o dano da segunda morte no final de tudo. Então, a regeneração
2 pontos. É o novo nascimento. Fechado. Pastor Wesley, nasceu de novo imediatamente. Nesse pacote tem a adoção, passou a ser filho. Agora regenerou, né? Aí foi adotado, justificado e santificado. A religião, ela faz com que o homem Sim. ele busque essa santificação pelos seus atos de justiça. Há possibilidade disso? Não. Ninguém chega a Deus por si mesmo. Por isso que a religião, ela não tem vida. Eu não tenho condição, pastor Juliano, de pôr um terno bonito, um vestido bonito e travestir-me de alguma santidade estereotipada aí por igreja ou por qualquer tipo de classe, sei lá, mas não é isso que salva. Não é a vestimenta que gera santificação. Não. Mas a santificação em Cristo, ela gera mudanças de comportamento, de se vestir. O problema é que a religião, ela não tem vida porque ela tenta ser regenerada de forma imediata ou viver uma vida de santidade por atos humanos. E ninguém vai conseguir. Não consegue. É vazio isso. É vazio. É vazio. A pessoa vai tentar e não vai sair do lugar e vai se frustrar. Vai se frustrar. Porque vai viver um dilema, se autoflagelando, dizendo, olha, eu não consigo, por isso não vou servir a Deus. Não vai conseguir nunca. Não vai conseguir. Porque não é dela, tem que vir do Espírito. Para que o professor entenda teologicamente como funciona. Como o pastor Wesley frisou, todos nascemos em pecado, fomos afetados à imagem e semelhança do homem, foi afetada pelo pecado completamente, o homem morre espiritualmente. Regeneração é nascer de novo, o Espírito Santo habitar no espírito humano. Recebemos a santificação. Que aí é um processo. Em 3 fases. O primeiro, posicional. No Antigo Testamento, se eu quisesse santificar essa caneta, deveria levar ao sacerdote, colocaria o óleo nela, separou. Correto. A Deus. E agora, se eu quisesse comprá-la novamente, deveria ser com uma quantia de prata. Como Cristo fez? Ele nos comprou com sangue, nos separou e através do Espírito Santo nos santificou. No Novo Testamento não tem óleo santificando objetos. No Novo Testamento tem pessoas santificadas pelo sangue de Cristo, Aleluia. Não objetos, mas pessoas. Agora, o processo eu sou santo. A pior igreja de Paulo foi a de Corinto. E aí ele escreveu dizendo aos santos que estão em Corinto: você não é santo por aquilo que você faz, como diz a religião, você é santo por aquilo que ele fez. Mas para viver em santidade, aí é um processo. Claro. É progressivo. É progressivo. Agora sim, não a regeneração, mas a santificação progressiva. Perfeito. Sou santo, mas para viver em santidade progressivamente. Eu dependo do quê para esse processo? Do Espírito Santo. De dentro para fora. De dentro para fora. E de fora para dentro? De fora para dentro também. A palavra de Deus. Santificai-nos na Jesus verdade. Cristo ora. A tua palavra ele é a fala, verdade. Pai, santifica-os na verdade. 3 fases da santificação. Posicional, aceitei a Cristo, fui regenerado, nasci de novo. Progressivo, viver em santidade. E a santificação final. Aí sim nós vamos ser plenos, santos completamente, no sentido de perfeição, Exato. Glorificação do corpo. Quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Só tem um texto, né, pastor Wesley, no Novo Testamento, que fala da regeneração ao ponto de descrever a palavra regeneração. Temos Pedro, sim, mas temos um outro texto muito claro. Tito 3:5. 3:5. Vamos ler, vale a pena. A lavagem, né? A lavagem. Se o senhor quiser complementar algo... Pode, enquanto o senhor acha aí, é interessante observar aqui também para o professor da escola bíblica que dentro deste processo, se a regeneração é um ato imediato, nós temos o processo ali. Fomos adotados, regenerados, agora nós temos o processo de santificação, mas eu gosto muito do texto de João, das epístolas de João, agora não estou lembrado aqui o versículo, talvez o senhor lembre, quando João fala: filhinhos, essas coisas vos escrevo. Vos escrevo para que não erreis, mas se pecar, lembre-se que tem um advogado à destra do Pai. E quando ele diz isso, é porque Jesus Cristo está literalmente advogando por nós. Porque ele morreu na cruz do Calvário
e derramou o sangue dele por mim e por você. Isso é a justificação, o sangue dele nos cobriu. E o João vai dizer aí, capítulo 2, versos 1, e no versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Pronto. E não somente pelos nossos, mas de todo mundo. Perfeito. Tito 3,5 diz assim o texto: não pelas obras de justiça, da religiosidade, que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, o novo nascimento, e na renovação do Espírito Santo. Ficou bem claro. Regeneração é o novo nascimento. E não tem como ninguém tentar ser santificado por obras. atos de religiosidade. Por obras. Obras. E o Pedro usa a ideia de que nós recebemos uma nova natureza na regeneração. Uhum. A nossa imagem e semelhança que ainda mantemos, mas antes de conhecer a Cristo ou nascer de novo, ela foi afetada, borrada e manchada pelo pecado. Quando nós aceitamos a Cristo, essa imagem e semelhança ela é refeita. Paulo vai dizer isso aos Efésios, aos Colossenses. Sim. E sendo refeita, nós recebemos uma nova natureza. É por isso que talvez Pedro usa a expressão cão comendo do vômito, voltando ao vômito, porque quando ele come algo indigesto, ele vomita. Exatamente. E ele come porque é a sua natureza. Correto. A porca volta à lama, é a natureza dela. Isso. Nós que recebemos uma nova natureza não voltamos mais para a lama e também não comemos mais aquilo que outrora nós comíamos, depois de receber uma nova natureza e nascer de novo. Agora estamos em Cristo. O novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo? Não. Não se confunde uma coisa com a outra. Nasci de novo, fui regenerado. Perfeito. Recebi o Espírito Santo, ele habita em mim. Correto. Mas ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo No pode grego surgir aí não importa. Exatamente, porque se é batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, não vai mudar nada, é semântica. Agora, uma coisa se distingue da outra. Regeneração não é batismo no Espírito Santo. Um é revestimento de poder. Exato. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência, uma bênção posterior ao novo nascimento. Exato. Aceitei a Cristo, a graça habilitou-me e eu recebi a proposta do Evangelho e estendi a minha mão. Não tem mérito, é graça. Recebi o Espírito Santo, agora eu nasci de novo, regenerado. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder com a evidência que nós acreditamos ser o falar em línguas que vem posterior ao novo nascimento. Vamos indicar algumas obras Claro, para os com nossos certeza. irmãos? Eu tenho aqui em minhas mãos a Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Horton. Eu indico esta para você estudar sobre regeneração aqui na matéria sobre salvação, que é a soteriologia. Eu tenho uma aqui, pastor. A fé de uma vez por todas. Muito ou seja, boa. Teologia sistemática, doutrina bíblica para hoje. Para Jack os dias de Cottrell, hoje. é excelente essa teologia sistemática. Perfeito. Então, muito interessante. Você vir aqui, pega a matéria sobre soteriologia. E estuda tudo, hein? Estude tudo, mas essa matéria de hoje é fantástica. Tem uma outra aqui, me parece ser um arminiano de 4 pontos, mas é uma outra questão, mas é pentecostal, Teologia Sistemática de Williams Hoodman. É uma ótima teologia sistemática. E este aqui é um clássico. Clássico. Esse aqui é um clássico. Meyer Pearman. Você precisa ter isso aqui nessa biblioteca. Se não tiver, Todas estas, mas esta... Meyer Pearman, se você não tiver aí, foi até citado pelo professor aqui, o pastor Silas foi citado. Exato. No tópico 2 ali. Então você precisa ter, conhecendo as doutrinas bíblicas do Meyer Pearman. Algumas igrejas ou credos doutrinários defendem que o batismo com o Espírito Santo ocorre no ato do novo nascimento, junto. O que também não é. Nós não cremos dessa forma, respeitamos, mas cremos que é uma bênção distinta. Fica uma outra teologia sistemática. Está por aqui Norman Geisler, volume 1 e volume 2. Ela é uma teologia sistemática extraordinária. Tem muitas, mas nós recomendamos estas para uma boa aula para o nosso professor. Conclusão. Sim. Conclusão. Vamos lá para a nossa conclusão de hoje. O diálogo entre Jesus e Nicodemos é uma clara exposição do cumprimento do plano salvífico, com a vinda do Filho de Deus ao mundo, como oferta de salvação para toda a humanidade. Não é à toa que culmina ali
no capítulo 3 de João, Exato. no texto áureo lindo da Bíblia Sagrada, Versos porque Deus 16. amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então ele vem, o amor de Deus não está limitado a um grupo de pessoas em detrimento de quem quer que seja. Todos, indistintamente são chamados à salvação, cuja experiência inicial e fundamental é a regeneração, o novo nascimento. Teremos uma boa aula domingo pela manhã. Com certeza. Deus abençoe, pastor Wesley. Deus abençoe, pastor Juliano. Nossos irmãos, comente aí, se inscreva no canal, compartilhe com outros irmãos que querem se aprofundar e crescer mais na palavra de Deus. Fica aqui o meu agradecimento. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Até a próxima.